Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como dominar a atenção e construir audiência e escalar um negócio com tráfego pago. Para isso, uma honra de receber no Growthcast Pedro Sobral. Valeu. Muito obrigado. É uma honra eu estar aqui com vocês. Cara, você sabe que, tipo, quando eu tô num evento de vendas, o pessoal fala assim, poxa, eu te acompanho tanto e tal, te conheço íntimo, cara. Agora eu sei como ele se sente. Essa sensação, assim, de eu conheço você, mas você não me conhece, A né? sensação muito louca. Cara, porque eu já te assisti muitas vezes, eu acho Legal. muito maneiro a tua estratégia, o teu modelo de conteúdo. E tinha muito uma coisa do tipo, velho, não ensina tudo, né? Ensina só um pedacinho. Isso. Né? Porque senão você não vai vender e tal. E você quebrou vários tabus, né? Questionou o status quo, né, cara? Que legal. Cara, eu falo, acho que eu posso roubar essa daí do Ícaro, né? Que ele disse que... Outro dia eu tava numa live e eu falei, eu tenho 2 trabalhos. Primeiro, dar trabalho para minha concorrência e botar dinheiro no bolso do meu aluno. E aí é punir a concorrência, né? De alguém falou assim, tava lá nos Estados Unidos, um cara me perguntou, e qual que é a estratégia de conteúdo? O que vocês fazem diferente no Brasil que a gente não faz aqui? Se você fosse vir trabalhar no mercado americano, o que você faria? Eu falei assim, por exemplo, se eu fosse atuar no seu mercado, eu veria todo o seu curso e entregaria de graça tudo aquilo que você ensina. E o cara, por favor, não venha para o meu mercado. Mas essa foi a estratégia. Essa foi a estratégia. E aí, claro, você tem que construir... uma coisa que eu falo é que nós somos uma máquina de mimar o nosso eu do futuro. Por exemplo, você vem trabalhar porque você quer trazer um futuro melhor para o seu eu do futuro. Você deixa de comer o docinho depois do almoço porque você quer que o seu eu do futuro tenha um shape melhor. Você toma várias ações no presente pensando em melhorar o seu futuro. Só que parte do meu trabalho é dar trabalho para o meu eu do futuro. Então, quando eu vou lá e entrego tudo aquilo que eu sei de graça, eu automaticamente crio um problema pro Pedro do futuro que vai ter que vender um curso. Então, é aquele negócio, e o que eu vou entregar depois que eu ensinei tudo de graça? Mas aí eu acho que você eleva a sua própria barra. Então é meio que essa estratégia também. E é um pouco do que eu tô fazendo com inteligência artificial, acho que vai ter muito ponto legal pra gente falar. Legal. Se antes para vender você dependia de vitrine da sua loja, hoje você consegue competir com o Brasil inteiro. E a atenção virou o ativo mais disputado do mercado. E se tem um cara que sabe como construir essa atenção e transformá-la em resultado real, esse cara é o Pedro Sobral. Também conhecido como O Subido, como a galera o chama, é o maior formador de gestor de tráfego do mundo, não é do Brasil, não. Já gerenciou mais de 300 milhões em anúncios, lidera a maior comunidade de tráfego pago do Brasil e ainda é empreendedor serial. Comanda o grupo Permaneu, uma hold que tem desde agência de tráfego pago até uma marca de mel orgânico. Pedro, seja muito bem-vindo ao Growthcast. Valeu. Uma bela pesquisa que vocês fizeram. Valeu. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast Sócio da Growth Machine e aluno do Pedro Sobral. Muito bom. Tem que aprender com os melhores, né? Mas assim, cara, como é que eu te contar como é que o Léo veio trabalhar com a gente? Ele me mandou uma mensagem no Instagram, aí falou assim, cara, teu anúncio tá errado, tua landing page tá com erro, o tag do Facebook não tá bom e sei lá o quê. Aí eu mandei pro meu sócio e falei, quem é esse cara aqui? Esse cara é louco. Aí ele tinha feito engenharia, tinha feito uma matéria de engenharia junto com o meu sócio. Cara, esse cara é um maluco, ficava lá no canto e tal, o pessoal achava ele meio estranho. Traz ele pra cá. Esquisitão. Aí a gente trouxe... Aí Ele é um maluco, traz ele pra cá. Mas é isso, né? É isso que a gente faz. Ele é um maluco, queremos, pode vir. Aí ele chegou, cara, em 30 minutos como destruiu. Aí, cara, teu tráfego tá errado, sei lá o que tá errado, sei lá o que. Falei, porra, beleza, cara, vem, eu preciso de pessoas assim que, né, acham oportunidade de melhoria. E aí ele chegou, ele falou assim, cara, o que eu faço? Eu falei, velho, assiste esse curso aqui desse maluco de barba. E aprende. E aprende, e descobre o que você faz. Quanto tempo você ficou assistindo o curso do Sobral sem fazer nada na Growth? Cara, foi um mês. Porque Só virou um caderno, né? Tipo assim, eu ia assistindo. Tipo assim, agora eu preciso entregar pra esses caras, né? Eu critiquei tudo. Eu ia assistindo e anotando, né? E aí... Como eu assistia e anotava e eu tenho um negócio de hiperfoco, eu não consigo fazer os dois. Então eu tinha que assistir tudo de novo. Pra anotar depois. Então cada aula... Não tinha IA naquela época, né? Pra você só jogar o texto da aula e ele te dá tudo anotadinho. Cara, mas assim, eu já acompanhava o teu irmão, né, o Mário, e conheço muito da tua história, mas se a gente pudesse voltar no tempo e falar com aquele Pedro que estudava engenharia e ganhava R$890 como garçom e que sonhava em ganhar R$10.000, cara, o que ele faria? Cara, o que eu falaria? O que ele falaria? Putz, cara, eu acho que assim, é óbvio que a gente entra na vontade de olhar para o Pedro do passado e falar assim, esquece tudo, compra tudo de Bitcoin.
15 reais o Bitcoin. Vende no início de 2025, por favor. Faz isso por nós. Mas eu não sei, eu acho que eu tinha muito medo de não estar indo pro caminho certo. E eu acho que eu me acalmaria e falaria, cara, segue fazendo isso daí que você está fazendo que vai dar certo, sabe? Eu acho que eu tive um DNA sempre de, putz, eu quero ser bom naquilo que eu me propus a fazer, sabe? Eu quero ser bom e ser bom. Então, a gente fala assim, se o tráfego acabar amanhã. Eu falo, cara, se o tráfego acabar amanhã, nós vamos ficar bom em outra coisa. Nós vamos escolher outra coisa para ficar bom e a gente vai usar os mesmos princípios que a gente usou para construir isso daqui que a gente construiu em outro negócio. Então, na época que eu estava na engenharia, eu estava focado em ser bom na engenharia. Eu queria ser o melhor aluno, sabe? Tem muito uma coisa assim que fala, você pode, e é claro que você pode, não ser um aluno bom na escola e depois você se encontra no empreendedorismo. Eu sei que muita gente vai por essa filosofia, mas eu não sou dessa filosofia. Eu sou da filosofia de, aquilo que eu for me propor a fazer, eu vou ser bom. Se eu for fazer prova do Enem, eu vou ser bom em fazer prova do Enem. Se eu for para a faculdade de engenharia, eu vou ser bom na faculdade de engenharia. Se eu for ser gestor de tráfego, eu vou ser bom gestor de tráfego. Se eu for ser produtor de conteúdo, eu vou ser bom produtor de conteúdo. Cara, mas de onde que vem esse modelo mental? Tipo assim, é o quê? É a frequência? É a ambição? Eu acho que é a ambição. Outro dia eu tava, até falei, outro dia num podcast, alguém me perguntou assim, e se você não fosse gestor de tráfego, o que você seria? Eu falei, cara, se eu fosse filho de rico, atleta. Eu ia só fazer esporte, eu ia ser atleta de alguma coisa. Mas como eu sou filho de pobre, eu quero fazer os meus filhos serem filho de rico. Então, assim, eu acho que é a vontade de mais, assim, vontade de ter mais e de aproveitar a vida e de entender. Dinheiro não traz felicidade. Pô, quem fala isso nunca teve um boleto atrasado, entendeu? A luz cortada da casa. Tipo assim, eu via meu pai subindo em companhia de energia elétrica, o crime já prescreveu, por isso que eu vou falar. A companhia de energia elétrica cortava a luz da minha casa, meu pai subia com a escada no poste de luz e ligava a luz de novo, entendeu? Então, assim, eu vi o perrengue de perto e como que era ruim passar pelo perrengue e eu tive a oportunidade de, depois quando eu estava entrando ali no ensino médio, estudar numa escola particular, então tem uns amigos que tinham mais condição e aí eu falava assim, caraca, por que eu não tenho essa vida e eles têm, entendeu? E aí você vai desbloqueando, sabe? Aquele negócio, paladar não retrocede, sabe? Você tava... Um dia eu já fui acostumado a tomar um vinho de garrafão doce com os meus amigos na beira da praia numa fogueira. Aí depois você sobe um pouco o paladar, começa a comprar um vinho um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Daqui a pouco você tá tomando, sei lá, um vinho de R$200, R$500, R$1.000 e, o céu é o limite, o paladar não retrocede. Eu acredito que eu fui me desenvolvendo para conseguir ter mais coisas boas que a vida pode me oferecer e para eu, através disso, oferecer mais coisas boas para outras pessoas. Assim, tem gente que tem um papo de... Eu admiro, não é um papo eu não estou querendo diminuir as pessoas que falam isso, para não soar errado, mas tem gente que tem um propósito. Eu nunca tive assim, eu tenho esse propósito, eu quero mudar a educação dos anúncios online do Brasil. Essa é a maior mentira que eu ia contar, entendeu? Eu queria uma vida, eu fui individualista, eu queria uma vida melhor para mim, só que eu acho que depois que você consegue sucesso no individual, é natural que o seu sucesso ele transborde para outras pessoas. Então, hoje a frase que eu mais escuto dos meus alunos é: você mudou minha vida. Eu ganhei o dinheiro para parar de trabalhar, se eu quiser, entendeu? Tipo, para viver dos meus dividendos, dos meus investimentos. Alcancei a liberdade financeira. Então, o que você segue trabalhando? Porque depois de um tempo o sucesso ele transpõe o individual. Eu acho que é um processo natural, assim. O erro, na minha opinião, é você querer transformar o mundo antes de querer se transformar. Então, primeiro eu foquei em vou ficar bom nesse negócio, vou ficar bom no que eu me propus a fazer. Beleza, agora que eu sou bom nisso daqui, é natural que outras pessoas vão beber dessa habilidade que eu tenho, que eu desenvolvi. Cara, eu conheço a tua história, mas pode ser que tem muita gente que acompanha o Growthcast que não conheça, né? Então, teu irmão te chamou para ser gestor de tráfego dele. E, cara, como é que foi essa jornada para você dominar o negócio e depois para criar a maior comunidade de gestores de tráfego do Brasil? Cara, ele me chamou... Foi assim, minha mãe casou. E quem é seu irmão, né? Minha mãe se separou, daí ela foi casar de novo. E eu tinha um irmão, chama Mairo Vergara, ele é professor de inglês. E para mim ele era assim, cara, ele é um irmão distante. E na minha cabeça, ele trabalhava com tradução, fazia tradução. E ele gostava de jogar videogame. E aí eu vi que ele tinha um site. Ele tinha um site na internet. E aí esse irmão, a gente fazia muito tempo que a gente não se via, a gente se reencontrou.
nesse casamento e aí a gente sentou pra conversar e, cara, ele me falou que ele tava ganhando muito dinheiro. Na época, assim, tava chegando ali no famoso 6 em 7, né? Então, assim, tava ganhando dinheiro vendendo cursos online dele de inglês. Aí eu falei, cara, eu já tava numa vibe da minha vida que eu falava assim, cara, eu passo na prova de cálculo 5, eu consigo fazer qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eu faço um curso online. Aí eu falei, como é que eu faço isso? Aí ele me deu uma lista de canais para eu acompanhar. Aí eu sou meio psicopata, porque eu sou bom em estudar. Essa é a habilidade que ele viu que eu tinha. Eu sou igual você, hiperfoco, entendeu? Então, tipo assim, vou pegar... Cara, eu tenho que estudar aqui o Demanda Infinita. Cara, eu vou ficar hiperfocado e vou estudar tudo do Demanda Infinita e eu vou criar um método para estudar. Então, eu vou ver, sei lá, que o livro tem, sei lá, 260 páginas e aí eu vou ler X páginas por dia. Então, eu vou ler aqui 30 páginas por dia e aí, em tanto tempo, eu vou acabar de ler esse livro aqui. Em 7 dias, eu vou ler esse livro inteiro. Eu peguei todos os vídeos do YouTube que ele me passou, somei o tempo de todos eles, dividi por quanto tempo eu tinha disponível para estudar e eu vi todos os vídeos. Aí passou 2 meses, eu mandei uma mensagem para ele e falei, vi tudo, e agora? E ele, como assim, vi tudo? Eu falei, vi tudo. Aí ele, não, mas você viu todos? Eu falei, eu vi todos, não tem um que sobrou. Não sobrou nenhum. Eu falei, aí ele falou, não tem como. Eu falei, cara, eu tenho todas, eu sou igual você, mas eu anoto enquanto eu estudo. Eu falei, eu tenho todas as anotações aqui, eu provo para você que eu vi. E eu falei, cara, acho que eu vou lançar um curso de alguém. E eu queria lançar um curso de uma pessoa. E aí deu errado. Aí quando deu errado, ele me chamou para trabalhar, para cuidar das redes sociais dele. Então foi carteira assinada, primeira vez que eu assinei carteira na vida, gerente de mídias sociais. Era tipo um social media. Social media. E aí, só que na verdade ele me contratou para estudar as coisas que ele não tinha tempo para estudar. Aí uma dessas eram os anúncios online. Aí eu tava no momento certo, na hora certa. Então assim, outro dia o cara me falou assim, mas só aconteceu porque você teve sorte. Eu falei, Aí ele ficou em silêncio. Eu falei, você nunca chegou nessa parte da discussão antes, né? Você falou que o cara teve sorte e ele confirmou. Ele, não. Eu falei, então, pois é. Foi sorte. Eu tava na hora certa, no momento certo do mercado. Tipo assim, tudo convergiu, entendeu? Não vai nascer... Era o famoso tudo mato, né? Era tudo mato. E eu tava no momento de crescimento dos infoprodutos do Brasil. Eu tava... 2015. Então, assim... Tava no momento que o nicho de inglês era o maior nicho do mercado. Eu lembro. Então, assim, porque não tinha tanto... Depois, vários professores invadiram. Então, hoje o nicho de inglês é uma concorrência muito grande. Mas na época era tipo assim, o Mairo e mais 2, 3. E o método do Mairo... Era o maior. Né? Era o melhor e é o melhor, na minha opinião. E aí ele... Tinha tudo para dar certo. E aí a parada explodiu. E o Mairo era muito louco e deixava eu cuidar do dinheiro dele. Então, assim, Cara, eu lembro assim da sensação de chegar no dia que a gente investia... Na época, o Meta Ads, ele tinha... Não era Meta Ads, era Facebook Ads. No topo do gerenciador, tinha um gráfico de barras com os investimentos por dia. E aí eu lembro de ver aqueles investimentos chegando a 1.000 por dia. Daqui a pouco 5 mil. Daqui a pouco 10 mil. Daqui a pouco 30 mil. 50 mil por dia. Então assim, a gente começou a botar muito dinheiro. E aí eu testava muito. Eu era muito psicopata. Eu sou bom... uma das habilidades que eu tenho é identificar padrão. Então eu falava, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Aí eu comecei a dar consultoria, porque começou a surgir oportunidade de gente querendo aprender. E aí quando eu comecei a dar consultoria, eu comecei a ver, acho que eu sou bom nesse negócio de ensinar as pessoas. Aí eu criei um negócio de consultoria durante um tempo. Então eu criei um business de consultoria, muito baseado lá no livro do cara da Bíblia da Consultoria. Aí eu fiz esse business, só que aí eu cansei de ficar falando a mesma coisa 10 mil vezes, porque era a mesma coisa 10 mil vezes. Aí eu fui virar professor. Aí eu falei, vou começar a dar aula na internet sobre esse assunto. Aí comecei a fazer live de tráfego pago. E aí nasce a comunidade Sobral e o resto é meio que história. Assim. Claro, eu tô fazendo um resumo de muitos anos em Agora, assim, o que é interessante é que hoje, né, cara, a gente vê muita gente indo pra internet pra querer ensinar sem ter passado a jornada, né, cara? E você, tipo assim, mesmo que talvez de forma intuitiva, você pagou o preço para poder ensinar. Eu acho que assim, a paciência de criar os produtos, ela é um grande diferencial assim da jornada. Eu lembro que em 2016, não sei se você que está assistindo sabe o que é, mas em 2016 eu fui chamado para fazer parte de um mastermind. E foi assim, o Mastermind é um grupo de empreendedores que estão lá para dividir o que está funcionando no negócio deles, eles estão mais ou menos todos no mesmo nível e eles estão se ajudando a crescer. É basicamente isso, você paga para estar nesse grupo. E aí eu fui falar num grupo de Mastermind de 2016, final de 2016, então, ou seja, eu estava 2 anos no tráfego pago, e aí eu expliquei um negócio lá e aí
ninguém entendeu. Aí, das duas, uma. Ou eu era um gênio, ou era todo mundo muito burro. Ou talvez os dois, né? Ou cara? talvez os dois. E aí, eles me chamaram pra fazer parte do Mastermind, mas custava 100 mil reais. E na época eu ganhava 2.500 reais por mês. Então, assim, eu nunca vi 100 mil reais em dinheiro na minha conta, entendeu? Eu nunca tinha visto esse número. E aí o Mairo chegou pra mim e falou, pô, você quer 100 mil reais na sua conta ou você quer entrar pro grupo? E aí, pô, um lado meu queria muito falar, eu quero 100 mil reais, entendeu? Porque 100 mil reais pra mim era tipo assim, no nível que eu tava, 100 mil reais era tipo, pô, nunca mais vou precisar de dinheiro na vida. Assim, vou investir esse Porra, dinheiro. no mínimo dura muito tempo. Muito tempo, velho. Eu vou ficar sem trabalhar uns 5 anos com 100 mil reais. Aí eu falei, só que eu sabia, tipo assim, o que era esperado de mim. Aí eu falei, eu vou pro Mastermind, vou entrar nesse negócio. Aí eu entrei. Cara, eu passei 2 anos sentado numa mesa em que todo mundo discutia sobre negócios e criação de cursos e criação de empresas e eu não falava nada disso, eu era o gestor de tráfego. Eu fiquei 2 anos sentado na mesa e eu era a pessoa mais completamente idiota da mesa. Eu não conseguia dialogar com as pessoas que não fosse sobre tráfego pago. Se tinha uma discussão sobre tráfego pago, chama o Pedro pode falar sobre esse assunto. Mas, pô, eu fiquei 2 anos nesse ambiente até amadureceu bastante para lançar o curso. Aí eu lancei o curso. E aí, depois que eu lancei o curso, todo mundo tava assim, não, você tem que fazer mentoria. Cara, eu demorei mais 4 anos para lançar o produto de mentoria. Então, assim, teve um cadenciamento das ações de percorrer o caminho, amadurecer como empresário, como professor, como criador de conteúdo, amadurecer o próprio produto, amadurecer e ficar cada vez melhor para chegar no ponto ótimo para dar o próximo passo da jornada. Assim. Então... Cara, eu já ouvi você falando, Pedro, que você usou o Damásio como referência para criar a tua comunidade, né? E você criou um lifestyle business, né? Não era uma companhia que você estaria criando equity e tal. Zero. Cara, conta um pouco assim de qual foi essa tua inspiração e como é que foi isso? Cara, muito boa essa pergunta. Porque assim, na época que eu criei a comunidade, eu estava nesse momento da vida que eu dava consultoria e ensinava a mesma coisa 10 mil vezes. Falava a mesma coisa várias vezes. Tinha dia que eu tinha, assim, 8 ligações de consultoria e aí era 6 sobre o mesmo assunto. E eu falava 6 exames, tipo assim... É a vida do... Aí eu entendi que eu jamais poderia ser professor, sei lá, de um ensino médio da vida, sabe? Porque imagina um professor que dá a mesma aula para 4 turmas, entendeu? Ele tem que fazer isso. Aí eu falei, pô, essa não... E eu falava que eu queria ser professor, mas eu entendi, pô, eu não quero ser esse tipo de professor. E aí quando eu tava meio que de saco cheio disso daí, eu fechei... Eu tinha um cliente que me pagava muito dinheiro. E, tipo, é que era assim, ó... Me ensinaram nas vendas que você tinha que ter a ancoragem, né? Aí eu falava pro cara assim, não, olha só, como é que funciona aqui a consultoria? Eu tenho essa ligação aqui, que é uma ligação, ela custa 4 mil reais. Aí você pode contratar 5 ligações por 10 mil reais. Aí o cara já, isso aqui vale mais a pena. Ou você tem esse plano aqui, que é o plano premium. O plano premium custa 600 mil reais 6 meses. E aí o que é o plano premium? Plano premium eu faço tudo para você. Você nunca mais vai ter que se preocupar. Mas eu falava esse plano premium, mas eu achava que ninguém nunca ia contratar. Aí um dia eu falei para um cara, eu quero esse. Me explica mais sobre ele. Aí eu falei, você me dá uns minutinhos para eu pensar o que tem nele? Aí, cara... Foi louco, porque ele fechou e eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Tipo assim, hoje em dia eu já vi mais dinheiro na minha vida. Mas na época era absurdo, assim, era tipo, você falava, cara, não tem como, isso é muita grana. Eu ficava, todo mês brotava muito dinheiro na minha conta. Eu ficava em choque. Só que aí, eu sempre falava quando eu era mais novo que eu não queria ter problema com dinheiro. Aí quando eu fechei esse cliente, eu falei, pronto, agora eu não tenho mais problema com dinheiro, eu ainda sigo dando as minhas consultorias, estou atendendo esse cara. Só que aí eu ficava noiado que ele ia cancelar o contrato comigo. Eu ficava paranoico. Ele vai cancelar. Porque tinha mês que ele investiu um monte, tinha mês que ele não investia nada. Aí ele passou uns 2 meses sem investir nada, eu falei, ele vai cancelar. Aí eu falei com uma amiga minha, eu falei, pô, eu tô com esse problema e tal. Ela era psicóloga, mas era tipo uma amiga próxima. Aí eu falei pra ela meio que numa sessão de terapia no almoço. Aí eu falei, cara, eu tô nessa paranoia. Ela falou, pô, você tem que achar outro lugar que vai te dar essa mesma quantidade de dinheiro. Você sabe o que você tem que fazer. Eu falei, pô, beleza, vou botar a cara na internet. Nunca tinha gravado um story, nunca tinha aparecido na frente da câmera. Eu era, tipo assim, o bastidores total. Eu era conhecido no bastidor, mas eu não aparecia, não tinha Instagram. Meu Instagram era fechado, a pessoa não podia nem me seguir sem solicitar. Então, assim, não tinha uma rede social em que eu me posicionava e falava de tráfego pago já, nada disso. E aí eu sentei com o Mairo e aí ele me perguntou que tipo de negócio que você quer ter. Aí eu falei, pô, eu quero ter um negócio tipo do Damásio. Porque na época eu lembro que o Damásio faturava, assim...
múltiplos milhões por ano, sei lá, 4, 5 milhões por ano, se eu não me engano. E ele tinha ele mais 3 colaboradores. Aí eu falei, eu não quero ter... Eu tinha medo, né? Verdade. Hoje eu sei assumir isso. Mas eu tinha medo de não conseguir liderar pessoas. Eu não queria lidar com aquilo. Eu não queria lidar com a possibilidade de não saber fazer aquilo. Às vezes a gente deixa de executar as coisas por isso. Eu escolho não fazer porque aí eu não tenho que lidar com a verdade de que, talvez eu não saiba fazer isso, eu vou ter que aprender a fazer isso. Eu sou ruim nisso. Vamos falar a verdade, você tem um negócio que fatura 5 milhões com 3 pessoas. É maravilhoso. Lindo, era né, incrível. Cara? Aí eu tinha muita parada de querer viajar o mundo. Aí casei e depois a minha esposa falou pra mim que eu não queria viajar o mundo. E aí eu falei, eu não tô afim, né? Ela falou. Ela não tem essa vontade. Ela disse, você não tem essa vontade. Eu falei, não tenho mesmo, você sabe que eu não tenho. E aí, cara, ele tinha uma comunidade no Facebook em que os alunos participavam e eu falei assim, eu acredito muito nesse modelo do aluno fazer o suporte do aluno. Então, porque eu falei, eu não quero ter equipe de suporte. Eu falei, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu não vou ter equipe de suporte. O meu aluno vai responder as dúvidas do próprio aluno. Aí eu criei a comunidade com esse intuito. Então tem gente que fala assim, você foi o visionário das comunidades. Eu falei, que visionário, mano? Eu só tava com preguiça. Eu não queria fazer suporte do aluno. Mas não sei se você sabe, mas a Salesforce, né, que é uma empresa listada na bolsa gigante e tal, eles acabaram com o suporte por causa da comunidade deles. A comunidade é bizarra. Eles criaram uma comunidade chamada Trailblazer, que assim, é um case muito... O Mark Benioff, ele criou depois... O primeiro livro dele é o Behind the Cloud, que é Mudando pra Nuvem, e depois ele criou o Trailblazer. Cara, e uma parada muito foda que ele fez, que é assim, tipo, o cara mais foda do Trailblazer ganha um casaco. Esse é o mais foda. Qual que é o super prêmio? Um casaco. Só que é absurdamente escasso, cara. Não, aí Todo o cara... mundo sonha em ter a porra do casaco. 3 pessoas têm o casaco no mundo. Então o pessoal, um ajuda o outro a resolver os problemas e o cara acabou com a área de suporte. Então, mas eu aposto... Aí assim, é claro que às vezes as coincidências da vida vão nos levando por esse caminho, né? Daí assim, eu acabei depois disso ficando bom em criar essa parada da comunidade. Porque no começo foi aleatório. Foi tipo assim, vou criar uma comunidade. Por quê? Porque os próprios alunos vão se ajudar. Mas depois eu vi e eu descobri que eu sou um cara que gosto de participar de comunidades. Então eu seria o cara que buscaria o casaco, entendeu? Eu sou esse filho da mãe. Cara. Entendeu? Eu sou esse cara, eu vou atrás do casaco. Quantas pessoas tem no mundo? Quantas pessoas tem? Eu vou ser o quarto. Então... Competitivo. Então, E aí eu gosto de participar de comunidades e aí eu comecei a ficar bom nisso, em construir a comunidade, que eu acho que hoje é o meu grande ativo é a comunidade de pessoas que a gente criou ali. Porque nessa época, cara, 2018, eu fui num podcast e eu falei no podcast, não, se tudo der certo, em 5 anos eu vou ter 5 mil pessoas na comunidade. Em 5 anos eu tinha 35 mil pessoas na comunidade. Então, assim, foi muito maior do que eu esperava. Assim, eu tinha... O tamanho do crescimento foi muito além daquilo que eu projetei que eu poderia alcançar. Sabe aquele negócio de... Quantos membros tem hoje? 54 mil. Quanto que é o ticket médio? É 1.497. Então, você fez 54 milhões só... Esses são os ativos, né? Já passaram pela comunidade 120 mil pessoas. Caraca. Então, essas pessoas são renovantes. Tem 2 caras que ganham muito dinheiro com o Facebook. Mark Zuckerberg e você. Mas a gente tem uma taxa de renovação muito brutal. Assim, o primeiro ano a gente tem... a cada 3 pessoas, 2 renovam. Que entram o primeiro ano. Bem considerável. É muito grande para um produto de membership de educação. Porque educação, qual que é o problema da renovação da educação? O problema é que uma hora o cara aprende. Não tem LTV, né, cara? Você vê minhas aulas ainda? Não, né? Tipo assim... Aprendeu. Você aprendeu, você foi para uma nova função. Então, assim, você tem que encontrar outros mecanismos para manter a pessoa ali dentro. Assim. Agora, vamos descer um pouco nesse mundo sobre gestão de tráfego. Cara, afinal, o que é... Você que inventou esse carro? Não, que é o gestor assim, de tráfego? Não foi... Quando eu comecei... Tudo volta na história, que é... Quando eu comecei a trabalhar com o Mairo, ele era professor de inglês. E ele falou assim, não, você não pode não saber inglês. Então, 4 horas por dia eu tinha que estudar inglês. No meu trabalho. 4 horas por dia. E aí foi legal, porque me trouxe um drive mental, uma perspectiva de que eu sou pago não só pelo que eu faço. Eu vim de uma... Meu pai é apicultor, trabalha com abelha. Minha mãe... Por isso que você tem a de mel. O negócio de mel. A minha mãe é professora de espanhol, ganhava por hora dando aula em cursinho. Sempre foi uma coisa assim, eu sou remunerado pela minha hora produtiva de trabalho. A gente veio do, sei lá, Revolução Industrial, onde você é pago pela sua hora que você está ali operando a máquina e trabalhando. E aí foi a primeira vez na vida que eu estava sendo pago para me desenvolver. Então ele me pagava para eu estudar 4 horas de inglês por dia. E aí isso me deu um bug na cabeça, porque eu falei assim, cara, se no meu trabalho eu sou dono das minhas 24 horas, eu sou dono
eu sou pago para fazer cada uma das coisas que eu faço nessas 24 horas. Então eu acordava de manhã, era uma época que todo dia eu acordava e ia correr. Cara, eu ia correr pensando, eu tô sendo pago para correr. Eu tô sendo pago para tomar água com limão, tô sendo pago para comer bem, tô sendo pago para treinar, tô sendo pago para dormir, tô sendo pago para estudar inglês, tô sendo pago para fazer tráfego, tô sendo pago para estudar. E aí, como eu estudava muito inglês, lá fora eles chamam de ou running ads, então rodar anúncios, meio que correr anúncios, né, se a gente fosse traduzir. Ao pé da letra. E traffic management. E aí, traffic management, gestão de tráfego, entendeu? Quem que é ele? É o meu traffic manager. É o cara que, manage my campaigns. Então, esse termo em inglês, ele foi sendo martelado na minha cabeça. E aí eu falava no começo, quando os amigos me perguntavam, o que você faz? Eu falava, eu faço tráfego pago, eu faço tráfego pago, eu faço tráfego pago. E todo mundo entendia o que era. Eu faço tráfego pago. É mais ou menos do que eu run ads, entendeu? As pessoas entendem. Mas aí uma hora eu me liguei, eu falei, cara, mas o que é o tráfego pago? O tráfego é o movimento de pessoas na internet. Eu não faço tráfego, eu direciono ele. Então faz muito mais sentido eu falar que eu estou gerindo. E aí as pessoas começaram a perguntar, o que você faz? Eu faço gestão de tráfego, eu sou um gestor de tráfego. Então eu popularizei o termo na internet, assim, isso é indiscutível. Eu criei o termo? Não inventei, não foi um belo dia... E se eu chamar... Não, eu traduzi... traduzi uma coisa que já existia. Traduzi, mas é interessante, porque a gente fala, já existe lá fora. Mas lá fora eu posso falar para uma pessoa, um traffic manager. A pessoa vai entender o que é um traffic manager. Ela sabe o que é. Mas lá fora, o traffic manager, essa profissão, não é tão popularizada quanto é aqui no Brasil, entendeu? Lá não é assim, melhores profissões para você ter no digital. Aqui alguém vai falar gestor de tráfego. Alguém vai falar. Lá não vão falar traffic manager. Você vai escutar tipo assim, você pode run ads, você pode ter uma agência de Facebook ads, mas não tem isso assim, você é uma identidade do profissional traffic manager, como existe lá do copywriter ou do social media. Então, mesmo lá, não tem isso assim tão forte de várias pessoas se identificarem e você ter assim, tem a tribo lá dos caras que são os traffic managers, não existe isso. Então, foi popularizado aqui. Você é o pai. Eu espero que sim. Cara, tem um americano, ele é nacionalizado americano, mas a família dele não é americana, o Hormozzi. Tá. E o Hormozzi, ele fala que se você não tem 100 pau para investir em tráfego pago, faça cold calls, porque o cold call vai resolver a tua vida até você juntar receita suficiente para investir. Mas é uma coisa que ele bate muito aqui, você não pode ficar invisível, né? Porque isso vai fazer o seu negócio valer menos. E você fala muito que o tráfego pago ele funciona como um acelerador, né? Como um impulsionador de um negócio que está validado. Você tá bom mesmo, hein? Você sabe todas as coisas que eu falo, velho. Caralho! Todas as perguntas bem certinhas. Porra. Cara, qual que é o momento do empresário começar a investir em tráfego ou não? Cara, eu acho que se você já tem um negócio e você precisa dar visibilidade para o seu negócio, você tem que investir em tráfego. Todo negócio precisa investir em tráfego? Não. Eu acho que tem negócios que talvez o investimento mais inteligente de curto prazo para você crescer as suas vendas não seja o tráfego pago. Às vezes você tem um negócio B2B extremamente nichado que vai ser muito difícil de você atingir o seu público-alvo. É muito mais fácil você ir no Google Maps, encontrar todas as empresas para as quais você deve vender, botar um time para ligar para essas pessoas e fazer o seu tráfego. Não deixa de ser um tráfego pago, porque o tráfego é um movimento de pessoas. Então você está pagando para o seu colaborador conseguir um contato com uma pessoa e conversar com essa pessoa. A diferença é que eu uso o Instagram, o LinkedIn, o Google para chegar até as pessoas e você está usando um outro mecanismo. Então, dependendo do negócio, é o melhor início? Não é o melhor início. Para a maioria dos negócios, eu acho que é o melhor início. Para a maioria dos negócios, eu acho que é o melhor início. Porque qual que é a maneira... A pergunta que você tem que se fazer é, qual que é a maneira mais fácil de encontrar o meu cliente? Se ele o brasileiro médio passa 9 horas por dia na internet. 9 e alguma coisa. É muito tempo. 3 horas e 40 e poucos minutos nas redes sociais. Então, assim, se a gente for pegar o padrão mundo, nós somos acho que a gente perde, sei lá, para Filipinas e para algum outro país. A gente é tipo... Índia. É o terceiro país que mais usa rede social no mundo. Então, assim, a gente vive num país... essa é uma pesquisa que vale muito a pena todo mundo que quer dar uma olhada sobre a internet pesquisar, que é uma pesquisa que chama... Digital Brasil. Eles lançam mais ou menos agora por março, abril, eles lançam do ano anterior. Então eu estou esperando eles lançarem a do ano anterior. E ele traz esses dados do crescimento da internet no mundo, do número de horas que o brasileiro passa na internet, quais são as redes sociais mais usadas, etc, etc. Então é uma pesquisa assim, muito completa.
E, pô, e essa pesquisa sempre me mostra que o quê? Que o Brasil é um país excelente para você ser um gestor de tráfego para investir em anúncio online. Por causa do padrão do uso. Eu tenho muitos amigos, sei lá, que moram em Portugal e que criam negócios em Portugal. Pô, o fato de que o europeu passa muito menos tempo na internet do que o brasileiro, isso já é uma baita de uma barreira para você fazer uma divulgação de um negócio através do tráfego pago. Agora, como a gente vive num Brasil em que está todo mundo, num país em que está todo mundo viciado no celular, isso é uma vantagem que e aí eu acho que a palavra exploração, às vezes, ela pode ser mal interpretada, mas é uma vantagem que precisa ser explorada pelo empreendedor. E aí entender, se a melhor maneira de encontrar o seu cliente for através das redes sociais, é lá que você tem que ir. Se é através da ligação, procurando empresas específicas no Google Maps ou em qualquer outro aplicativo e, sei lá, sites que levantam os possíveis prospects para você, vai por esse caminho. Mas, eventualmente, toda empresa deveria investir em tráfego pago. Assim, você simplesmente falar, não, tráfego pago não funciona, é você falar assim, não, ter uma marca na internet não funciona. Pô, ter uma marca na internet funciona. Mas deixa eu te falar um negócio. Aqui em cima tem o nosso espaço de evento. Tá. Todo mês eu faço uma imersão para 126 empresários. Tá. E normalmente eu pergunto assim, alguém aqui, quando eu vou explicar sobre contorno de objeção e quebra de crenças negativas, alguém aqui já se frustrou com uma agência? É 100%, né? Todo mundo levanta a mão. Óbvio. E eu falei assim, quem aqui é a agência? Aí levanta os três que não levantaram. Tem uns caras assim, Se escondendo. socorro, eu... Só que, se o tráfego pago não está funcionando, pode ser que o problema não seja o tráfego. Na né? maioria das vezes não é. Eu acho que é assim, mas eu acho que assim, Ou até outra, tipo, tráfego salva produto ruim? isso daí é bom, isso é bom e ruim pro gestor de tráfego quando eu falo isso. Porque aí tem o cara que fala assim, tem gente que fala assim, o tráfego não é tão importante assim. E é verdade, o tráfego não é tão importante assim. Se eu tiver uma marca que tem uma grande audiência e essa marca tem um excelente produto, um excelente time de vendas, cara, eu posso botar um gestor de tráfego ruim para fazer o tráfego. Esse filho da mãe vai vender. Porque o gestor de tráfego, porque um tráfego ruim, ele consegue ser sustentado por uma marca forte e um bom produto. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se eu tenho um produto ruim, se eu não tenho uma criação de audiência, um posicionamento ali na rede social legal, e eu boto um Pedro Sobral, eu vou lá fazer os anúncios, vai dar errado. Reclame aqui pra caramba, cliente detrator. E nem só isso. Às vezes você vai jogar o lead para quem? O tráfego pago é o meio de campo. Pensa no futebol. A defesa é a criação de marca, a criação de audiência. O meio de campo é o tráfego pago. O meio de campo tem que rolar a bola pro ataque. Quem que é o ataque? O ataque é o time de vendas. O ataque é você jogar pro CRM, é você ter uma organização ali para fazer uma recuperação, fazer follow-up com os leads, fazer um processo comercial legal. Se eu não tenho isso, o trabalho do tráfego pago ele não funciona. Então, assim, o que acontece é, o trabalho do gestor de tráfego vai cada vez ficar mais fácil. Sim, aí a gente tem uma escolha. Ou eu vou cada vez me limitar numa caixinha menor, porque o meu trabalho está cada vez ficando mais fácil, eu tenho que apertar em menos botões. Ou eu vou falar assim, beleza, eu ocupo este espaço hoje no mercado. Então tá, se a minha caixinha vai ficar menor, eu vou começar a dominar um pouquinho da parte de vendas, eu vou começar a dominar um pouquinho da parte de construção de marca, porque eu consigo me manter um profissional estratégico. Porque jamais um profissional que entende sobre criar marca, sobre gerar tráfego e sobre vender, esse cara nunca vai ficar obsoleto. Não importa a inteligência artificial que aconteça. Pode ser a Thaís de vocês que entendeu? Alguém vai ter que jogar a bolinha pra Thaís, entendeu? Alguém vai ter que apertar nesses botões. Então, assim, vai ficar mais difícil? Aí você tem duas escolhas. Ou você fala assim, putz, vai ficar mais difícil. Coitado dos meus concorrentes ou coitado de mim. Eu prefiro pensar coitado dos meus concorrentes. Agora, deixa eu te dar um cenário, tá? Eu quero provocar sobre depois da estruturação. Cara, a gente é B2B, né? A gente vende implementação de máquina de vendas para outra empresa, a gente criou software, a gente criou um montão de coisa para aumentar a LTV, principalmente porque o cara uma hora aprende. Total. Né? Como você disse. É o problema da educação, né? E, cara, assim, olha, o meu custo por oportunidade qualificada chegou a bater mais de R$2.000. Isso aí é reunião. Realizada. Tá, SAL. Isso é só. Quanto, mais ou menos? O que é? Sal? Sales Accept, é tipo um lead agendado por um vendedor. Tá. Como é que é o que é a sigla? Sales, Então, Accept? lá em cima tem lead, aí embaixo tem MQL, Market Tá, Qualified beleza. Lead. Aí debaixo do MQL tem o SQL, Sales Qualified tá. Lead. Tem o SAL. E tem o SAL, que é tipo, o vendedor fez a reunião e falou, é bom. Entendi. Legal. Chegou a bater isso aí. Passou Chegou da a 2.000, triagem ali, 2.000 então. reais. É porque assim, cara, a gente tem perda em todas as etapas. Entendi, claro, é funil. E o SDR também descarta muita coisa. Sim. Só que, cara, com a Thaís, o negócio foi pra R$18, cara. E o nosso CMO tá falando que vai conseguir entregar 8.
Todo mundo que tá ouvindo sabe quem é a Thaís? Assim, quem é a Thaís? E como é que eu contrato a Thaís? Então, assim, cara, e mesmo público, tá? Não, total. Só mudou criativo e a proposta de valor. Mas é muito atraente uma muito proposta atraente. de valor de uma IA que vai qualificar, que vai... Todo mundo tem problema de contratar time e o caramba 4. Isso é uma pergunta? Se todo O que mundo você acha? Cara, eu acho que eu acho que a IA ela vai vir para fazer uma facilitação suprema na nossa vida. Não tem assim. Talvez. Eu acho que o padrão vai ser diferente. Eu acho que vai elevar o padrão. Antes, sei lá, se um programador ele entregava 10 projetos em um mês, agora ele vai entregar 10 projetos em uma semana. E esse vai ser o novo normal do mercado. Assim, a gente vai elevar o nível do novo normal. Outro dia eu estava vendo corte que apareceu no meu Reels. Mas eu quero muito encontrar essa entrevista completa, mas era um grupo de professoras discutindo sobre o impacto da inteligência artificial com os alunos. E aí uma professora falou assim, cara, a gente tem que parar de brigar de que o aluno vai usar o ChatGPT para escrever uma essay, né? uma redação, porque isso, a gente não vai conseguir impedir isso. Mas uma falou assim, mas você pode jogar na ferramenta que disse que foi escrito por uma inteligência artificial. Ela falou assim, cara, aquilo não funciona. Você tem que mandar o seu aluno escrever a redação com o ChatGPT. E aí, quando ele vem para a sala de aula, você pega a redação que foi escrita com o ChatGPT e você vai, aí sem ChatGPT, você vai falar para ele, beleza, agora você vai pegar isso, você vai criticar, você vai melhorar, você vai encontrar outras perspectivas. Então, é a gente se adaptar a algo que tá vindo novo. Então, assim, talvez o trabalho do futuro vendedor não seja mais fazer o trabalho de SDR, porque agora esse é o trabalho da Thaís, entendeu? Mas como que esse vendedor, talvez ele possa melhorar ainda mais o trabalho da Thaís? Como que ele pode atuar em outras pontas que a Thaís ainda não atua? A Thaís é a inteligência artificial, para quem não sabe. Agora, o pessoal associa muito o tráfego pago à venda direta, né? A B2C, a produto físico. Sim. A gente sabe que tem uma oportunidade muito grande no B2B. Você já trabalhou com B2B? Você consegue ver uma diferença entre gestão de tráfego B2C e gestão de tráfego B2B ou não? Cara, com certeza. Assim, é uma área que às vezes o gestor de tráfego ele trabalha pouco, né? Mas acontece que o dono do negócio ele está dentro da internet tanto quanto a pessoa normal que não é dono de negócio está dentro da internet. A gente tem uma dificuldade, entre aspas, e eu vou botar muitas aspas aqui, de encontrar esse decisor que vai escolher contratar, sei lá, um software, uma solução para sua empresa. E aí eu boto essa dificuldade muito entre aspas, porque cada vez menos o gestor de tráfego ele tem que se preocupar com a segmentação, né? Antes a gente tinha que ir lá, fazer as combinações de público. Quem que é a pessoa? É dono de empresa, tem interesse em X, em Y, em Z, tem tantos anos, mora em tal região. Hoje em dia a ferramenta fala assim, meu querido, sai da frente, deixa que eu faço isso para você. Eu vou escolher para quem que eu vou mostrar o anúncio. Então, mais uma vez, o trabalho do gestor de tráfego ele se encolhe. E aí, qual que é o trabalho cada vez mais do gestor de tráfego? É ser a pessoa que tem a habilidade e poderes criativos. O gestor de tráfego ele está cada vez roubando um pouco, não roubando de que ele vai perder o trabalho, mas pegando parte do trabalho do copywriter para ser um profissional criativo também. Porque hoje o criativo é o que vai dizer muito com quem que eu vou falar, com que tipo de negócio, para quem que o meu anúncio vai aparecer no final das contas. E aí, dependendo do tipo de negócio, aí eu volto no exemplo que eu trouxe anteriormente, dependendo do tipo de negócio, é muito fácil de você encontrar o decisor na internet. Outros tipos, depende de para quem que você vende essa solução B2B, seria mais fácil você ir atrás da pessoa na unha, né? No 1 a 1. E olhando dentro desse contexto, o que você tem explorado aí de novas tendências? Hoje você continua tendo uma agência? Você tem, né? Tenho uma agência. No LinkedIn. Tenho. Você recebeu mensagem minha no LinkedIn? Recebi. Depois eu tenho algumas coisas para te mostrar. Tá. Então, eu tenho Eu criei a comunidade Sobral. E aí, quando eu criei a comunidade Sobral, lá meu produto de tráfego, de que ensino tráfego para as pessoas, eu aos poucos parei de prestar serviço. Porque eu tinha um conflito interno, que eu falava assim, putz, mas eu vou ensinar para as pessoas, eu não estou fazendo aquilo que eu estou ensinando, né? E aí eu já ouvi você falando isso. Então assim, o JP, o CEO da Hotmart, falou para mim uma vez, o melhor profissional é aquele que... O melhor professor é aquele que faz o que ensina, o segundo melhor é o que fez aquilo que fez aquilo que ensina. Eu falei, que tipo de professor que eu quero ser? Eu quero ser o professor que faço aquilo que ensino. Mas eu passava tanto tempo gravando aula em contato com a ferramenta que eu falei assim, eu não preciso gastar o dinheiro, eu especificamente apertar o botão, desde que eu saiba onde estão todos os botões, como que eles funcionam, desde que eu siga em contato com a ferramenta, desde que eu siga analisando o meu próprio tráfego, entendendo como é que eu melhoro isso daqui. Você faz as suas campanhas? Não.
Nem analisa, nem quero. porra Não, nenhuma. não, analiso sim, analiso sim. Aí que tá, eu acho que essa é a sacada, que é se manter perto bastante para não perder para não ficar destreinado, entendeu? Eu acho que a IA tem uma forte chance de emburrecer muita gente. Eu sinto isso. E assim, por exemplo, eu ensino vendas, né? Então, cara, eu preciso entrar numa operação de vendas daqui a pouco, preciso ver o que está acontecendo. E com a velocidade com que as coisas estão mudando, com o que está vindo de tecnologia, de ferramenta, velho. E, assim, e a verdade é que parte do meu trabalho hoje é ser um doutrinador de IAs. Parte do meu trabalho hoje é trazer input para IA. Sei lá, você tem ferramentas em empresas avaliadas em bilhões de dólares. Jasper, que é uma ferramenta de agente. Caralho, Jasper. Né? Mas é uma ferramenta de agentes de IA. Cara, eu fui usar lá o agente deles de criação de anúncio, é uma bosta. Por quê? Porque a pessoa que criou não é um gestor de tráfego que rodou 300 milhões de reais em anúncio online. Então, mas fechando, aí você tem meio que um marketplace Beleza. onde você anuncia a galera. Calma, aí, e você beleza. temos TDAH, já Isso, senti isso. É verdade. Se você não me voltar, às vezes eu me perco. Aí o que rolou? Eu falei assim, beleza, então eu tenho que só ser a pessoa que cuida dos próprios anúncios aqui e eu sei de tudo de tráfego pago e eu sou o cara que está sempre pesquisando, sabendo tudo que tem de novo para estar atualizando os meus cursos. Ótimo. Isso é mais do que o bastante para eu me manter sendo o que eu busco ser, não o que eu sou, mas o melhor professor de tráfego do Brasil. Aí eu criei o meu programa de mentoria. Quando eu criei meu programa de mentoria, o programa de mentoria ele deixou de ser um negócio tipo assim, seja um gestor de tráfego e passou a ser seja um empresário que por acaso usa o tráfego pago como um meio para prestar os seus serviços. E aí a base desse conhecimento vem de um lugar específico, que é, eu tenho a Grupo Permaneu, que é uma holding que a gente tem 267 colaboradores. Então assim, 8 diretores dentro da empresa. Então assim, é uma empresa que tem uma robustez. A gente tem todos os setores dentro da empresa. Então se a gente for bater um papo de empresa, eu sei falar de empresa com você. E aí beleza, eu pensei que isso seria o bastante para ensinar as pessoas a ter uma empresa que por acaso faz tráfego pago. Mas aí um dia, sei lá, eu estava num perguntas e respostas e o cara falou assim, cara, no grupo de atendimento ao cliente, você coloca só o CS ou o gestor de tráfego tem que estar lá dentro? Aí eu falei, não sei. Aí eu me senti mal por não saber. Aí eu falei, não sei. Eu falei, cara, eu vou pesquisar e eu vou falar para você quais são as melhores alternativas. Mas, eu já vou te trazer aqui os prós e contras de você ter o gestor de tráfego dentro do grupo de atendimento do cliente e os contras. Da época que eu fazia isso, porque eu ficava dentro do grupo do cliente. Aí eu trouxe a resposta, mas a resposta não era de alguém que fez o que ensina e não de que faz o que ensina. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma agência. Por quê? Porque a agência ela vai ser o meu laboratório, ela vai ser um modelo para eu poder mostrar para o aluno. Cara, lá na minha agência, na agência Together, é assim que a gente faz tráfego pago. E aí, tanto que na Together eu atendo todos os tipos de negócio. Porque tem gente que fala assim, o Pedro vai cobrar, sei lá, 20 mil reais de uma empresa. Tem empresa que paga 20 mil reais para eu cuidar dos anúncios online deles. Mas eu tenho empresa que me paga 3.500, 4 mil, 5 mil reais por mês. Um ticket ok para uma empresa grande. E você pensa em escalar a Together ou não? Cara, eu penso em ser uma agência com uma excelente carteira de clientes. E talvez, no futuro, fazer aquisições de outras agências, porque as agências, se você vai ver o modelo de como que as agências crescem, elas fazem isso. Elas vão adquirindo outras agências e vão engordando carteira de clientes, estrutura, e aí vira um Megazord e é comprado por um super grupo de agências. Talvez esse seja um caminho, mas eu não tenho com a Together essa paranoia do equity, não. Não tenho essa coisa de, meu Deus, eu quero crescer e deixar a agência estruturada para vender. Eu falo que a minha vantagem da Together, um cliente falou assim para mim, por que eu deveria contratar você e não o fulano? Lá, V4. Eu falei assim, porque a V4 precisa do seu dinheiro para ser rico. Eu não, eu sou rico sem o seu dinheiro. Aí eu falei, e ele falou, aí ele falou, como que isso me afeta? Eu falei, eu tenho muito mais estrutura, minha margem é menor do que a deles. Eu posso deixar minha estrutura cara para trazer um excelente atendimento para você, porque eu não preciso desse dinheiro. É óbvio que eu quero que isso daqui renda, porque é um negócio. E o negócio ele tem que dar um negócio. No momento vendeu? Não vender, mas eu penso que ele tem que dar lucro. Ele tem que dar lucro, entendeu? A função do negócio, uma das funções do negócio é remunerar os sócios. Se o negócio não remunera os sócios, tipo assim, tem alguma coisa errada, entendeu? Em algum momento ele tem que trazer dinheiro para o sócio, porque senão não tem sentido você criar um negócio. E aí, cara, eu criei a agência com essa pegada de, vou criar esse laboratório aqui de ser um exemplo para todos os meus alunos de como fazer. Aí eu tentei delegar demais, delargar, né, a agência no começo. Você aparece como sendo garoto propaganda dela? Você está na frente? Cara, eu apareço como sendo um garoto propaganda e faço reunião de venda. Sei lá, ontem eu fiz reunião de venda com o cliente. Então, assim, é aquele negócio. Eu quero estar afiado, entendeu? Eu quero
avaliar uma proposta comercial de alguém e falar assim, cara, como é que eu faço a minha? O que eu faço na minha proposta comercial? Como que eu me porto quando o cliente lança esse tipo de objeção para mim? Como é que eu faço quando... que tipo de postura que eu tenho quando o cliente tem um gestor de tráfego bom dentro da empresa e ainda assim ele quer me contratar? Então, eu gosto de viver as situações para que eu crie esse repertório. E é isso que encanta o aluno na hora que eu vou ensinar ele. Porque ele bate o olho e fala assim, pô, o cara viveu, né? Ele tem vivência, entendeu? Ele sabe do que ele está falando. Tipo assim, eu cresci... Óbvio, tem gente que... A pessoa vai falar para mim assim, mas você cresceu a Together sendo o Pedro Sobral do que você é hoje. Eu falo, isso é uma coisa que eu não posso mudar. Eu não posso deixar de ser eu, entendeu? Não tem como eu deixar de ser eu. É óbvio que eu tenho esse superpoder, essa vantagem. Mas, pô, a gente cresceu a Together em um ano de zero. Uma agência grande que fatura 6, 7 milhões por ano, entendeu? Com uma margem bem saudável de mais de 30%. Então, assim, você pega para um universo de agência, você fala assim, cara, é um baita de um negócio. E a gente gera essa inteligência para que a gente consiga viver daquilo que a gente fala e a gente gera resultado para os clientes. Eu gosto bastante do modelo eu ainda gosto do modelo de agência. Então, e aí eu queria descer agora na construção da estratégia de tráfego. Cara, tem uma agência canadense, não sei se canadense não, australiano, não sei se você já viu, de um cara chamado Sabre Subri. Sabre Subri já. Já deve ver o anúncio toda Carequinha, hora. né? Cara, tipo assim, o funil dele é muito foda. Ele tem criativo de 15 minutos. E aí depois fui lá estudar, eu vi que, tipo assim, público quente ele entrega um de 15, público frio ele entrega um de 3, e aí tem um... Tá. Cara, beleza. Como eu monto agora a minha estratégia? Eu acho que se você fosse organizar pela hierarquia, o primeiro passo é definir audiência, o primeiro passo é definir... Pra quem a gente está falando? Para uma Vamos agência? fingir que é para Growth Machine. Tô pegando consultoria gratuita. Vamos, acho que eu vamos gravo lá. podcast. Tá, então me traz mais... Fala um pouco mais do público aqui. Fala Então, mais. uma aceleradora de vendas. Beleza. Nós temos 3 produtos. Nós temos uma imersão, onde em 3 dias a gente ensina a montar a máquina de vendas. Inclusive vai aparecer um QR Code na tela, só para aproveitar o CTA. Óbvio, né? A gente tem uma aceleração, onde a gente acompanha... Primeiro ponto, aproveite todas as oportunidades de vender o seu serviço. Check. Tá. A gente tem uma aceleração, onde a gente implementa o nosso software de prospecção, mas acompanhamos a operação. E a gente tem um Mastermind, que é o High Growth, que é um produto que custa hoje 260 mil por ano. E os empresários têm 4 encontros comigo, além de ter todos os nossos produtos, incluindo a Thaís. Tá. E aí hoje você quer... Hoje qual que é o seu principal gargalo? É atrair novas empresas para comprarem isso de você. Então, a gente tem muitos desafios na ponta de geração de demanda. A gente já está no investimento ali próximo de 500 mil mensal. Legal. E a gente precisa gerar, né, o nosso funil é um funil de sessão estratégica, precisamos gerar oportunidade qualificada e temos uma competição entre esses 2 funis. A gente não tem uma divisão de serviço, temos um funil de serviço e um funil de educação, que é o funil da imersão. Tá, então o único produto de educação é a imersão. Sim, hoje Custa quanto? Hoje custa 15.800. Tá. Você não tem nenhum produtinho mais baratinho ali no... Cara, a gente tem um Demanda Infinita, né, que inclusive virou veio do livro, tá. Só que a gente não deixa ele aberto constantemente. A gente tem um negócio chamado Growth Play, que é a nossa comunidade, mas só que ele é meio que um cross-sell da aceleração. Eu tinha um trabalho de capacitar os vendedores e os pré-vendedores do cliente, e a gente criou uma comunidade onde tem live 3 vezes por semana, uma para vendedor, uma para prospectador, para vendedor e outra para gestor. Só que esse Growth Play ele ainda não está sendo anunciado online. Hoje como é que a gente vende ele? Quando alguém não é qualificado para nenhum produto... Você tem um... eu tenho um downsell. Downsell. Se faturar menos de 600 mil por ano, cai para o Growth Play. Mas não é uma coisa que basicamente a gente só usa para treinamento de vendedores que estão em processo de onboard. Tá. E aí hoje como que é a máquina de construção de audiência que você tem? A gente tem uma ponta de outbound, que faz prospecção fria, que entra em contato, constrói lista, mas é mais uma camada de média e grande. Tá. A gente tem toda uma estratégia de tráfego, então eu tenho YouTube, Instagram e tal. Meu Instagram bate 20 milhões de alcance, mais ou menos. Tá. E em cima disso a gente tem criativos que a gente faz para o topo de funil. Então, no Demanda Infinita eu ensino uma série de modelos para você montar processos, com templates. Então tem criativos jogando para o cara para baixar template. Alguém que se tornou audiência quente ou que foi impactado por esse conteúdo começa a ver oferta de sessão estratégica e a gente tem alguns outros de case de sucesso. Complementa com alguma coisa, Léo? Hoje está dentro dessa linha. E aí, se você convertendo qualquer uma, você vai cair dentro do HubSpot. No HubSpot você vai ter uma série de automações de e-mail e modificação da etapa do funil que você se encontra. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, quando você traz para mim toda essa esteira, ela está muito bem estruturada. Então, para mim, não tenho... Claro que a gente não vai fazer um deep dive aqui, né? Um mergulho em cada uma das etapas do funil.
Mas quando eu vou olhar para uma estratégia e vou procurar alavancas de crescimento, o primeiro lugar que eu vou olhar não é nem no tráfego pago. Eu falo que eu sou o gestor de tráfego mais hipócrita que tem, né? Eu sou bom de orgânico, essa que é a verdade. Eu sou muito melhor de... Não é que eu sou muito melhor, eu sou muito bom de tráfego pago, mas eu sou... Você começou a ensinar orgânico agora também. Eu comecei por uma visão de... Até teve uma treta, inclusive, né? Eu acho que volta e meia, é muito raro alguém me envolver em algum tipo de treta na internet, assim, mas os social medias conseguiram me colocar numa treta. Você se esforça. Não, mas vamos contar, porque essa é boa, isso viraliza, cara. É isso que Pedro Sobral cai em treta na internet. Choquei. Não, cara, choquei. Cara, o que acontece? Eu, durante um bom tempo, eu fui sócio do Yeser. E aí, a gente é super amigo até hoje, a gente é muito próximo. Falo com o WhatsApp, falo com ele no WhatsApp quase todo dia. E aí, durante o tempo, a gente era sócio, eu falei pra ele, cara, a gente tinha que fazer uma parada, você tinha que fazer uma parada de gestão de tráfego orgânico, velho. Porque faz muito sentido, ninguém usa esse termo. Todo mundo fala, eu falo gestão de tráfego pago, tá na cabeça da galera, tem que falar de gestão de tráfego orgânico, tem que falar de todas as redes sociais, não tem ninguém falando de orgânico como um todo. Aí falei, só que ele resolveu estrategicamente seguir por um outro caminho. E aí eu comecei a notar com a minha vida, eu sempre estou tentando pensar, beleza, para onde é que o mercado está indo, como é que o mercado está se desenvolvendo, como é que eu mantenho o meu aluno competitivo no mercado para que, com a mudança do mercado, a pessoa ainda olhe e fale assim, o cara é subido, ele é bom. Porque enquanto o meu aluno... É muito engraçado, né? Outro dia eu até estava falando com o pessoal, falei com o Denner da V4, eu falei assim, mas como é que vocês lidam e tal com os cancelamentos? Porque dentro do universo dos gestores de tráfego tinha uma coisa assim, não, o AV4 tem muito cancelamento. Aí o Denner falou assim, cara, eu tenho, sei lá, no exemplo que ele me deu, eu não me lembro se era exatamente esse número, eu vou usar um número hipotético. Eu tenho 10 mil clientes. Se eu perder 2% dos meus clientes, eu perdi mais clientes do que a maioria das agências de tráfego pago do Brasil tem de clientes ativos. Então, às vezes, são poucos clientes que fazem muito barulho. Aí, uma vez, uma pessoa falou para mim assim, não, porque os subidos não são bons. Aí eu falei, quais dos 54 mil? Então, o grande volume faz isso. Eu tenho bons alunos e alunos que não são bons. Eu não posso me responsabilizar por todos. Mas a moral da história é, eu quero manter o meu aluno competitivo no mercado com as mudanças do mercado. Uma das mudanças que eu acredito que acontece é que cada vez o trabalho do gestor de tráfego ele vai ficar mais fácil e isso libera tempo para o gestor de tráfego fazer outras coisas. Um dos meus diferenciais como produtor de conteúdo e gestor de tráfego é isso daí. É o que eu estou fazendo agora com você, que você vai me fez uma pergunta sobre venda, sobre como é que eu melhoro aqui a minha geração de demanda, como é que eu melhoro o meu tráfego pago. Talvez você podia estar com o seu gerenciador aberto aqui, eu ia fechar o seu gerenciador e ia falar assim, cara, vamos falar um pouco do seu conteúdo antes? Aí você fala assim, que massa, ele não entende só desses botões aqui, ele quer olhar para a estratégia que vem antes. Por quê? Eu consigo olhar isso porque quando eu fui contratado como gestor de redes sociais e trabalhei muito tempo cuidando da parte de conteúdo junto com o Mairo e depois eu virei um produtor de conteúdo por mim mesmo. Então eu sei sobre produzir conteúdo e como produzir conteúdo na internet. Então, como eu comecei a entender que esse era um diferencial que eu tinha, eu falei, vou trazer esse diferencial para os gestores. Do que eu vou chamar esse curso? Profissão social media? Claro que não, eu não sou burro. O nome disso é branding. Se eu tenho um negócio que chama gestor de tráfego pago e eu quero ensinar as pessoas orgânico e eu quero que isso seja uma especialização para o meu aluno, eu vou chamar de gestor de tráfego orgânico. E aí, claro, a gente é marqueteiro, então a gente fala, vai ser a nova revolução do digital, etc, etc. Aí o povo chega lá e fala assim, aquela mesma história da pessoa nunca chegou na parte da discussão que é, mas você só deu outro nome para social media, não sei o que. Eu falo, é isso mesmo, eu dei outro nome. Mesma coisa. Só que eu estou ensinando do meu jeito, com a minha maneira de ensinar, com o mercado de tráfego pago é muito mais maduro para aquisição de clientes do que o mercado de social media para aquisição de clientes. Gestor de tráfego entendeu muito mais sobre prospectar clientes, sobre ir atrás de clientes, sobre mandar mensagem no 1 a 1 para os clientes no WhatsApp, no Instagram, fazer ligação, mandar e-mail, do que social media faz. A social media é muito... os cursos são... Não todos, tá? Eu não estou criticando você que tem um curso de social media, mas a maioria dos cursos, não o seu que está me assistindo, a maioria dos cursos é muito pobre nessa parte de ensinar para as pessoas a vender o serviço, a vender o peixe. E como eu fui formado no mercado da gestão de tráfego, quando eu fui para o mercado de social media, eu consigo ensinar isso de uma maneira legal e trago esse conhecimento de especialização para o cliente de tráfego orgânico. Por quê? Quando o cliente tem um bom orgânico, fazer o tráfego pago é uma mãozinha com açúcar. Fica muito mais fácil. E o que você chama de bom orgânico?
Cara, eu acho que assim, um bom orgânico é um orgânico que gera tanto engajamento quanto performance. Abrir o Social Blade e ter mais de Não, nem três isso. Eu ali nem abro o Social Blade. Eu acho que assim, é você ter uma meta tão clara de performance de orgânico quanto você tem de tráfego pago. Então, a gente trabalha hoje com lançamentos, né? Então eu faço um evento, sei lá, desafio da gestão de tráfego. E aí a gente capta leads para esse desafio. Cara, eu tenho uma meta de 40 mil leads orgânicos em 21 dias de captação. E eu bato essa meta, entendeu? Então, assim, esses 40 mil vem da onde? Stories, link na bio? Maioria é link na bio e link de live do YouTube. ManyChat você usa, não? Muito pouco. Então, assim, a maior parte vem de link da bio, é do movimento, da atração do próprio perfil do Instagram. Então, assim, para mim, um bom orgânico é uma estratégia que, no final das contas, culmina numa métrica de performance, que é gente indo para a sessão estratégica, no seu caso, gente virando lead para o meu lançamento, no meu caso. Gente comprando, se for o caso de algum produto, pedindo orçamento. Mas eu vou olhar com tanto carinho para essa métrica, e às vezes até mais, do que eu vou olhar para a métrica da galera que vem do tráfego pago. Então, assim, outro dia eu estava numa mesa com uma pessoa e falei assim, não, eu tenho uma meta, cara, que o meu lançamento não está batendo a meta de leads orgânicos por dia agora. E a pessoa me olhou e falou assim, você tem uma meta de leads orgânicos por dia? Isso é genial. Eu falei... uma meta, tipo assim, não é a coisa mais genial. Eu falei, eu tenho de tráfego pago. Ele, mas é que eu nunca olhei para o orgânico dessa maneira. E aí foi engraçado até, porque esse lançamento que a gente fez foi o lançamento que a gente mais captou leads na história, de todos os lançamentos. Quanto total, pode falar? Posso, foram 275 mil leads. Caramba. Quanto você investiu? Deu quantas pessoas na live? A gente pega uns 12, 13% de comparecimento. Deu, tipo, sei lá, 30 e poucas mil pessoas na primeira live. Mas aí a gente, beleza, investiu uns 3 milhões nesse lançamento. Poxa, pouco, cara. Pra isso tudo? Pra isso, Aí a gente investiu, então, uns 3 milhões nesse lançamento. Só que foi o lançamento que a gente mais captou leads total. Aí a gente falou assim, vai explodir, as métricas estão muito boas, tá tudo muito bom. Mas não foi o lançamento que eu mais captei leads orgânicos. E aí, por causa disso, não foi o meu maior lançamento. Eu tenho muito controle dessas métricas. As minhas taxas de conversão elas são bem constantes do meu público orgânico e do meu público de tráfego pago. E meu público orgânico converte muito mais do que meu público de tráfego pago. Muito mais. Então, hoje, eu tenho um investimento, eu tenho, 10 pessoas no meu time de conteúdo hoje. 10 pessoas? 10 pessoas. É uma folha que custa mais de 300. É maior que o time de tráfego pago. É maior que o meu time de tráfego pago, que tem 4 pessoas. Hoje, eles que pensam no teu roteiro, eles que pensam no teu conteúdo. Aí que tá. Vamos lá. Nós vamos agora fazer uma parada aqui. Então, a cara dele agora, ele tá assim. Vai, fala pra mim. Tá. Vamos lá. E lembra, eu tô respondendo a sua pergunta aí de todo mundo que tá assistindo aqui, que tem curiosidade de saber como é que a gente faz. Como que a gente faz a parada? É o seguinte. Primeira coisa, a gente tem um conteúdo que a gente pode chamar, sei lá, não chamo ele assim, mas pode chamar de conteúdo mãe, que são, por exemplo, as minhas aulas de terça-feira que eu dou toda terça-feira há 328 semanas. Anotem esse pedaço do podcast, por favor. Então, temos essa live toda terça-feira, 3 horas da tarde, onde a gente tem um conteúdo mãe que é um conteúdo mais denso. O que poderia ser o seu conteúdo mãe? Pode ser esse podcast, por exemplo. Aí, qual que é a moral da história? Quando a gente pensa num podcast, e eu pergunto para você assim, que tipo de conteúdo que a gente pode fazer a partir desse podcast aqui? Você vai falar assim, cortes, né? Quando a gente começou, você falou assim, quantos cortes saíram? Eu reparei, você falou assim, quantos cortes saíram do último podcast que a gente gravou? Você perguntou pro seu time. Aí eu falei, vou salvar isso que eu vou falar disso nesse podcast. Por quê? Porque naturalmente a gente pensa em um formato de conteúdo e a gente pensa que esse formato de conteúdo ele pode virar fragmentos desse mesmo formato. Vou dar um exemplo. Eu tenho o seu livro aqui. Se eu abrir seu livro numa determinada página, eu vou encontrar daqui a pouco, sei lá, criando um script de ligação. Existe uma discussão muito forte se a gente tem que criar um script, usar script de ligação ou não. Primeiro, ele é um documento que mostra tudo aquilo que precisa ser executado para uma ligação de prospecção. Aí, beleza, você está explicando aqui em texto. Qual que é o perfil natural das pessoas? Se eu vou pegar um conteúdo em texto, eu vou extrair daqui conteúdos menores em texto. Então, eu vou criar um texto que vai para o meu LinkedIn falando de criar um script de ligação ou não. Se nós estamos gravando um podcast, o incentivo natural do time se é um vídeo, eu vou extrair desse vídeo vídeos menores.
E o meu time tinha esse drive durante muito tempo. Até que um dia eu tô no meu perfil do Instagram, saiu uma publicação, e a publicação era boa, eu tava falando de um negócio legal, era um corte legal de uma live. Só que não deu tração, não pegou view. Aí eu falei, pô, por que não pegou view? Esse post é bom, cara, o que eu tô falando aqui é legal. Aí eu peguei aquele mesmo post, escrevi no Twitter, tirei um print e publiquei. E aí bombou. Aí eu falei, cara, olha que louco, o mesmo conteúdo em formatos diferentes, ele faz diferença. Então, o formato importa. Se eu adapto um conteúdo num carrossel, num print de Twitter, na legenda de uma foto pessoal ou num Reels, esses formatos alteram o poder daquele conteúdo. Então, o formato ele intensifica ou desintensifica o poder que aquele conteúdo tem de alcançar as pessoas. Beleza, cheguei a essa conclusão. Cheguei pro meu time, botei meu time, todo mundo numa sala de produção de conteúdo, falei assim, vocês estão tudo demitido, todo mundo ficou com os olhos desse tamanho. E aí eu falei assim, a partir de hoje você não é mais designer, você não é mais editor de vídeo, você não é mais copywriter, a partir de hoje vocês são todos mineradores. O que vocês vão fazer? Todo mundo do meu time de conteúdo tem que assistir as minhas lives. Todo mundo assiste as minhas lives e eles têm que preencher uma planilha. Nessa planilha eles têm que escrever o tempo do vídeo que eles encontraram algum conteúdo legal, eles têm que preencher o assunto sobre o qual eu estou falando e eles têm que transcrever o que eu estou falando. Cada pessoa tem a sua própria planilha, cada um tem uma cor. Então você tem a planilha azulzinha, só por motivos estéticos. Um amarelinha, um rosa, um roxo, cada um com a sua planilha. Aí eles têm que preencher essa planilha. O que mudou? O que mudou é o seguinte, a minha editora de vídeo, antes ela olhava os meus vídeos maiores e ela pensava, como que eu vou extrair desse vídeo grande videozinhos? Agora não. Agora ela começou a olhar o meu vídeo grande e aí daqui a pouco ela pega o vídeo grande, no meio do vídeo grande eu falo assim, cara, o seu melhor copywriter é o seu cliente. Aí ela anota essa frase, o seu melhor copywriter é o seu melhor cliente. Isso aqui é um conteúdo. Por quê? Porque isso é um conteúdo. É um conteúdo que alguém escutou agora e falou assim, nossa, que legal essa frase, o seu melhor copywriter é o seu melhor cliente. Só que se a pessoa que vai pegar cortes desse podcast só estiver focada em pegar pedaços de vídeo, ela jamais vai pegar um corte que eu falo só, o seu melhor copywriter é o seu cliente. Por quê? Porque isso é muito curto, tem 1 segundo. Então, o editor de vídeo ele tem um olhar de procurar vídeos dentro do vídeo. O copywriter ele tem o olhar de encontrar copy dentro do vídeo. O designer tem o olhar de como que eu vou pensar em alguma coisa que ele falou desse vídeo e transformar num carrossel. Eu tirei essas funções do meu time. Então, todo mundo do meu time hoje olha os meus conteúdos e pensa, como é que eu tiro qualquer conteúdo, não importa o formato desse vídeo. Então, esse podcast, por exemplo, ele pode virar 8 cortes, mas ele pode virar 8 cortes, ele pode virar 10 carrosséis, ele pode virar 15 prints de Twitter com uma frase legal que foi falada no meio do podcast. Então, a gente deixa de se preocupar somente com o formato mãe, e passa, a partir do formato mãe, extrair vários conteúdos filhos de diversos formatos. E aí, qual que é, para mim, uma das grandes segredos da rede social? É você ter um time que tem a habilidade de escolher o formato certo para aquele determinado conteúdo. Hoje, e há muito tempo, eu não faço uma publicação no meu Instagram. E, na minha opinião, todas as publicações do meu Instagram, elas têm a minha cara. Por quê? Porque todas foram retiradas de um conteúdo meu. Na verdade, é que o que está sendo publicado no meu Instagram é a minha voz que está ali por trás. Porque foi tirado de uma live minha. Só foi reformatado em outros formatos. E aí a gente faz isso, que a gente chama de conteúdo minerado, e a gente faz algo que a gente chama de conteúdo recriado, que a gente pega conteúdos que funcionaram bem na internet e a gente recria eles botando o nosso tempero, botando o nosso sazon. Então, se eu pegar meu celular, no Instagram você tem uma função de conteúdos, de salvar os conteúdos. Só que você pode salvar os seus conteúdos junto com numa pasta, junto com o seu time. Então, a gente pode compartilhar uma pasta de conteúdo salvo. O que eu salvo vai para essa pasta, o que você salva vai para essa pasta. Então, se eu entrar no meu Instagram aqui, eu vou pegar uma pasta de salvos, aí tem lá, referências. E aí, todos os dias o time tá assim, todos os dias deve surgir lá umas 5, 6, 7 novas referências. Então, assim, é uma pasta infinita. E aí, a gente salva os conteúdos lá, não necessariamente eu sei como que eu vou utilizar aquele determinado conteúdo, mas eu consigo bater o olho. A gente depois, quando senta para a parte criativa, a gente olha para esses conteúdos e eu penso assim, cara, como que eu vou adaptar isso daqui ao universo da gestão de tráfego? Então, sei lá, eu tenho um carrosselzinho aqui que é um copo de café que tá derramando na mesa, aí eu chego no final e no final tem uma mãozinha fazendo o dedo do meio. Tá? Mas aí eu falei, e como que eu adapto? De onde saiu isso? É do feed, de alguém usando. Tá, entendi. Da pessoa, ninguém estava pesquisando, o povo está usando a internet, e é só que a gente está com um olhar treinado de
tudo pode ser usado para o meu conteúdo. Por exemplo, sei lá, me fala alguma frase que você fala sobre vendas, entendeu? Alguma coisa, sei lá, que vai me... Resultado você não controla, mas cada um tem o resultado que tolera. Então tá, você pode pegar e fazer exatamente isso daqui, só que no final, ao invés de ter um dedinho do meio, tá escrito essa frase no café. Entendeu? Você acabou de adaptar uma publicação, que a gente recriou uma publicação. Ou sei lá, tem esse post desse carinha aqui que é: eu, Adriano, decidi fazer a promoção da loja por livre e espontânea vontade, estou baixando todos os valores. Você que não tá vendo o vídeo, é um cara falando com a mão amarrada e tem um monte de gente com umas facas na volta dele. Eu falei, pô, isso é muito fácil de adaptar. Você pode falar, não, eu, Thiago, decidi por livre e espontânea vontade fazer a promoção da última imersão do ano de 2025, um monte de faca apontada para você. Ela vai ter 10% de desconto. Aí alguém borrifa uma água na cara do maluco. 15% de desconto. Aí borrifa de novo. 20% de desconto. Alguém anotou? Aí no final do vídeo é muito engraçado. Eu peguei até o plot final, que no final do vídeo ele fala assim: terminar o vídeo sorrindo. E aí ele dá um sorrisinho meio nervoso. Meio estranho. Então, assim, a gente usa muito do que já funcionou na internet. Você já fez um desse, não? Já. A gente usa o que já funcionou na internet e a gente adapta para o nosso negócio, porque a internet ela é um validador de conteúdos constante. As outras pessoas estão validando os conteúdos para mim. Não sou só eu que valido os meus conteúdos. Então eu tenho outras pessoas validando formatos. O que eu tenho que fazer? Eu adapto esses formatos. E aí uma coisa que faz muita diferença, só dando última dica aqui que eu daria, é que eu tenho com o meu time um banco de B-rolls. O que é um B-roll? B-roll, sei lá, é um pedaço de um vídeo, sei lá, é um pedaço de um vídeo onde Pedro lendo um livro. Aí já tem lá para eles utilizarem. Tem isso daqui. Só que o que eu faço? A gente marca diária de gravação de B-roll. Então, numa diária de gravação de B-roll com 2 câmeras, 4 horas de gravação, a gente organiza por cômodo da casa. Eu gravo 500 B-rolls. Porque B-roll é um vídeo curto, sem som, não dá trabalho de fazer. E aí, só que eu já fiz essas diárias, sei lá, umas 35 vezes, sei lá. Eu tenho 15 mil B-rolls meus catalogados, organizados numa pasta. Então, eu tenho um banco de imagem meu. E aí esse banco de imagem meu traz material infinito para o meu time trabalhar. E todo B-roll é uma foto. Então eu não tenho que fazer ensaio fotográfico para o meu time ter uma foto minha de terno com a mão assim. Não preciso. Por quê? Porque eu tenho o B-roll meu em todas as situações da vida, em todas as situações do dia. E aí isso vira insumo para o meu time publicar como se for com o post que é a minha cara. A pessoa olha para o meu feed, ela não consegue, sei lá, grande amigo meu, Thiago Tesman, que ensina gestores de tráfego também. Se eu pegar o meu perfil do Instagram e substituir minha foto pelo Thiago Tesman, as pessoas vão olhar e falar assim, não faz sentido nenhum, esse é o perfil do Pedro, não é o perfil do Thiago Tesman. Só que qual que é o problema? A maioria das marcas na internet hoje, se você substituir o seu logotipo pelo logotipo do seu cliente nas redes sociais, ninguém vai perceber que teve alguma mudança, porque é todo mundo produzindo conteúdo genérico. Então eu acredito que a gente vai entrar numa era em que a produção de conteúdo de altíssima qualidade ela vai cada vez ficar mais fácil. Hoje, com agentes de inteligência artificial, se eu pegar um agente meu aqui que escreve, sei lá, e-mails incríveis, eu consigo escrever um e-mail incrível sobre qualquer assunto em 2 segundos. Todo mundo vai poder escrever um conteúdo incrível, um roteiro incrível, um carrossel incrível, um livro incrível. Imagina, antes para você escrever um livro incrível, você tinha que ser uma pessoa incrível. Hoje não. Então, eu acabei de lançar o Demanda Infinita, surgiu o chat atualizado. Você tem que ser agora um criador de... Você tem que ter acesso a ferramentas incríveis. E aí o que vai fazer diferença? Acredito que o que vai fazer diferença é a conexão que as pessoas têm com a pessoa que está por trás da marca, a pessoa que é o DNA da marca, que elas vão bater o olho ali e vão gostar do... sei lá, das coisas que o Thiago faz por trás da empresa, entendeu? Agora me conta uma coisa, nesse lançamento aí, que você teve a maior captação de lead, quantos criativos você gravou? E outra coisa, meu gestor de tráfego me enche o saco para gravar centenas de criativos toda semana. E a percepção que eu tenho é que em 4 dias já está tudo gasto e precisa de novo. Quantos eu gravei? Você quer uma resposta que te conforta ou que te deixa... Não, vamos embora. 120 criativos. Em quanto tempo? Em 3 diárias de gravação de 3 horas, mais ou menos, cada uma. E precisa disso tudo mesmo? Cara, precisa, porque eu acho que a gente vai entrar numa era em que... É um achismo, tá? Quem acha não sabe, como diz meu pai, muito sabiamente. Mas eu acho que a gente vai entrar numa era em que a gente vai ter criativos cada vez mais específicos por pessoa, por humor que a pessoa está tendo através da rede social. Acho que a gente vai entrar numa era de tecnologia que essa
personificação vai ficar cada vez mais absurda. E quem tiver o poder de produzir mais e usar a inteligência artificial para produzir mais, vai conseguir escalar os negócios para um nível estratosférico. Talvez no futuro não tenha que ser o trabalho do Thiago aparecer na frente da câmera, mas seja um trabalho de um time que vai usar agentes de inteligência artificial já existentes para criar as copies, e aí vai pegar um Eleven Labs, um HeyGen, e vai pegar o áudio do Eleven Labs, a imagem do HeyGen, e vai criar um Thiago que está falando ali em 2 minutos uma copy muito bem feita por um outro agente especialista em criar copies incríveis de anúncios. Provavelmente a gente vai caminhar para esse momento e aí a gente vai começar a jogar uma era de volume de anúncios criativos cada vez mais personalizados por pessoa. Nós vamos chegar nisso, então eu não vou aproveitar o momento atual. Eu acho que tem que, enquanto der para ganhar dinheiro de um jeito, a gente tem que ganhar dinheiro daquele jeito. Então, assim, eu gravo 120 anúncios porque o jogo do anúncio, para mim, é volume. Claro que existe método, a gente pode escrever um bom anúncio, pode gastar tempo escrevendo um bom anúncio, mas onde eu vou ganhar mesmo o volume de lead barato, de conseguir driblar o CPM caro da ferramenta, de gerar performance, é no volume. Então assim, hoje eu uso o tráfego pago como um dos principais meios de aquisição do meu negócio. Pô, se você não tem uma diária de gravação a cada 15 dias, está errado. Não, eu tenho semanal, mas assim, você acha que qual que é o volume correto, assim, na tua opinião? O máximo que der. O máximo que der. O máximo que der. Eu falo que eu tenho os 10 mandamentos de gravar anúncios, o 9 é grave muitos, e o 10 é quando achar que gravou muitos, grave um pouco mais, entendeu? Então assim... E como é que é o teu processo produtivo? Você faz a mesma coisa que você faz com social media? Você fica achando ideias para produzir conteúdo? Não, é diferente. E chega a copy gravada, não. Pronta para você, ou você faz a copy na hora? Eu faço as duas coisas. Então, assim, eu tenho copywriters, um copywriter, na verdade, o Henrique, tamo junto, Henrique, que ele escreve para mim as copies, na verdade, ele e o time dele, o André também, eles escrevem as copies cabo a rabo, roteiro pronto. E aí é TP. Mas, normalmente, o que eu mais faço eles me entregam as copies para TP e eles me entregam lista de bullets. Então, sei lá, a história do cara que foi demitido no Natal. E aí ele me entregou isso daí. E aí eu vou falar assim, cara, e uma vez que eu recebi uma mensagem de um aluno meu falando que chegou dia 24 de dezembro, o chefe dele fez ele trabalhar naquele dia e naquele dia o chefe deu a carta de demissão para ele. Foi naquele momento que ele percebeu que a decisão do futuro financeiro dele não estava mais nas mãos dele, estava na mão de outra pessoa. E foi esse o momento de basta da vida dele. Eu não sei quando você que está assistindo teve um momento de basta na sua vida, mas se a decisão do seu futuro financeiro está nas mãos de uma outra pessoa, pode ser que tenha algo muito errado com o seu trabalho. E eu não sei com o que você trabalha ou com o que você quer trabalhar, mas eu sei que através da gestão... E aí eu desenrolo um anúncio, entendeu? Então, assim, você me lança um tema, eu faço um anúncio. Por quê? Porque eu já fiz isso várias vezes. Então, assim, eu funciono bem com os bullets. Detalhe, eu nunca gravei esse anúncio na vida, tá? Eu acabei de inventar esse tema. Então... É isso que eu ia perguntar, se já tinha gravado. Não, Anota aí, cara. Eu vou fazer um criativo igual, só que é o dono da empresa com o melhor vendedor pedindo demissão. Então, por quanto tempo você vai ficar dependendo do teu melhor vendedor? Do melhor vendedor. É isso. É exatamente isso. Então, assim, você criar... Eu acho que a IA tem a chance de nos emburrecer porque ela entrega pra gente tudo pronto. Então, assim, é muito fácil assim, você escrever. Eu vou até pegar o meu agente aqui que escreve e-mails. Você vai chorar, velho. Assim, é ridículo. Eu falo para ele um tema. Eu uso o Claude para fazer a parte de escrever copy, porque ele funciona melhor. E aí, assim, ele escreve roteiros ridículos, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito bom. Só que eu acho que a gente também não pode... A gente tem que tomar cuidado para não se emburrecer, entendeu? Para você... eu tenho a Thaís vendendo o tempo inteiro para mim, mas se eu precisar pegar a mão no telefone e eu vender, eu tenho que saber vender, entendeu? Se eu pegar sentar na frente da câmera e a habilidade de... Outro dia eu vi um Reels, esse eu vou fazer também, que é nós em 2030 falando com o ChatGPT. Então, é o cara meio... também. Aí, assim, ele falava isso, aí o ChatGPT falava assim... Então você gostaria de dizer que você também se sente muito feliz por ter recebido esse... Tipo assim, o emburrecimento, o atrofiamento do cérebro do ser humano. Eu acho que nós como... o meu trabalho é ser um produtor de conteúdo. Então, se o meu trabalho é ser um produtor de conteúdo, uma das principais habilidades que eu tenho que ter é de desenvolver a minha comunicação, de conseguir concatenar ideias, conectar uma coisa na outra de maneira metodológica, de tal maneira que a pessoa que está ouvindo consiga entender aquilo que eu estou falando. Se eu deixar todo esse trabalho para a inteligência artificial, cara, eu quebrei o pé. Eu quebrei o pé agora no começo do ano. Cara, eu tenho uma panturrilha. Eu falo que eu tenho uma panturrilha e uma pantu.
Porque ela não é, ela tá tipo assim, porra, ela tá minúscula, velho. Eu fiquei um mês sem usar, atrofiou. É aquela frase em inglês, if you don't use, you lose. Então assim, se você não usa, você perde. Eu não podia botar o pé no chão, então eu não podia... A gente não percebe, mas tipo assim, se eu pego esse livro aqui, o meu braço tá fazendo força. E aí essa perna, ela tava imobilizada, então ela sumiu em um mês. Foi muito rápido, eu perdi muita força, muito músculo. E assim, eu sou uma pessoa ativa, fiquei com o resto do corpo ativo. Mas se eu deixo de usar essa minha habilidade de criar os anúncios, de falar, de gravar vídeo, isso começa a atrofiar. Esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de vir em podcast, porque eu acho que esse é um exercício, né? Não, o que aconteceu comigo? Eu uso o Cloud para... Minha principal rede é o LinkedIn. Então, eu peguei o Cloud, peguei os meus 100 melhores posts, falei, pega o padrão. Ótimo, é exatamente Aí isso. peguei os piores, falei, pega o padrão. Agora, escreva como eu para fazer lead generation. E é ridículo, não é? Não, ficou sensacional. Só que em 3 semanas parou de funcionar. E aí eu ia escrever post e não sabia mais escrever. Cara. Tava bugado, tipo assim, como que eu faço? Não saía. Ó, escreva só para dar uma palhinha. Escreva um e-mail sobre o que você falou. Perder o seu melhor vendedor. Melhor vendedor. O seu melhor vendedor da sua empresa e como você não pode depender dele. Você tá usando o Cloud também? Tô usando o Cloud também. Não pode depender dele. Vou mandar aqui, ó. Cara, esse é ridículo, assim. É ridículo. Fica bom? Não fica bom. Fica melhor do que qualquer escritor, tipo assim, faria. Ele tá pensando aqui agora. Ó. Ele vai me ajudar a escrever, beleza. Ele tá pensando. Ele tá thinking. Pode prosseguir. Mas pode seguir aí, vamos lá. Não, então, cara, minha pergunta agora é futuro. IA. Cara, teve outro dia aqui que meu time pediu pra eu gravar com uma tela branca dizendo que o Meta agora define o fundo, bota a fonte na frente, muda a legenda. Muda um monte de coisa. Ele faz tudo por você. Caralho, mano. Tipo, o que você tá vendo? O que tá te impressionando e o que te assusta? Cara, eu acho que assim, o que eu tô vendo é uma tendência que já vem de muito tempo, que é uma simplificação da parte operacional do tráfego pago. Isso já é assim, cada vez mais você abre... Qualquer ferramenta, você vai criar uma campanha, ele vai te oferecer. O LinkedIn fala, você quer a campanha Accelerate ou a campanha Classic? O Meta vai dizer, você quer a campanha Advantage ou a campanha manual? Até o nome te induz a clicar no Advantage, né? Porra, você quer o Accelerate ou o Classic? Eu quero o Accelerate, né? O Advantage, você nem tem que saber inglês. Accelerate ou Slow? O brasileiro chama o Advantage ou o manual? Pô, eu quero o Advantage. Então, assim, as ferramentas, elas estão simplificando o processo, mas eu sempre disse que tráfego é uma gangorra entre você saber deixar a ferramenta fazer o trabalho e você tomar conta de alguns trabalhos. Eu acho que esse balanço, eu digo que você sabe que você é um gestor de tráfego em 2025, não quando você sabe apertar em todos os botões, mas quando a ferramenta te dá sugestões de botões para você apertar e você sabe quais apertar e quais não apertar. Então, assim, a ferramenta ela sempre vai dar sugestões de mais automatização. Faça aqui com muito menos cliques. Por quê? Porque o anunciante médio é horrível, é uma bosta. Ele não sabe criar campanha. Ele não viu o meu curso, ele não estudou tráfego pago. Ele está fazendo a campanha dele na intuição. Então, ele criar algo mais automatizado sem estratégia, na maioria das vezes vai funcionar melhor. Agora, ainda a gente precisa de uma certa valência de informações, a gente precisa de um conhecimento de, beleza, eu posso criar uma campanha mais automática, mas eu também tenho que criar uma campanha que vai fazer um remarketing para quem chegou até a minha página e não agendou a sessão estratégica, por exemplo. Eu tenho que ter um pensamento criativo de como que eu vou fazer um anúncio. O gestor de tráfego, ele nada mais é do que o intermediário entre as plataformas de anúncio online e o empresário. Outro dia alguém me perguntou, mas se fazer tráfego ficar absolutamente mais fácil, você não acha que o empresário vai querer fazer os anúncios? Falou assim, cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer na cozinha é arroz. Você acha que eu faço arroz na minha casa? Eu não faço, eu tenho alguém que cozinha para mim hoje, entendeu? Tem várias funções da sua empresa que você sabe fazer e que você não faz, entendeu? Não, cara, e tem uma coisa que é o seguinte, você pediria para Raposa tomar conta do teu galinheiro? Porra, você acha que a IA do Facebook faça o Pedro Sobral multibilionário? Ou entregue o mínimo possível para ele não quebrar? É isso. Então, assim, claro, e a gente tem que... Eu acho que a gente não pode romantizar... Às vezes as pessoas, elas romantizam... Tem muito, sei lá, tem muito vendedor que é relutante de delegar o trabalho de SDR para uma IA. Porque ele fala assim, não, eu não vou.
Não vou, ele é romântico, ele criou estrutura, ele criou os scripts dele de SDR que fazem a qualificação, ele tem um time gigantesco, é o time dele, ele é apegado àquele time. Só que aí surge um cara, cria a Thaís, e falou assim, cara, é uma IA, você vai plugar e vai vender muito mais do que qualquer vendedor que você tem. E o cara, ele fica romântico aos métodos dele, aquilo que ele criou. Eu acredito que a gente está num momento do mercado em que isso cada vez se intensifica mais. Cara, quando eu dei a minha aula número 1, 2018, eu falei, no nosso mercado a mudança é a única constante. Só que a mudança, ela está cada vez ficando mais rápida. Então, assim, essa habilidade de se adaptar e entender, beleza, o que funcionava ontem no tráfego pago, o que funciona hoje, quais habilidades que eu tinha que ter ontem como gestor de tráfego, quais habilidades que eu tenho que ter hoje, e essa habilidade de aprender constantemente, isso daí é o que não muda dentro do jogo. Isso daí, para mim, é o que mantém você um profissional bom no mercado. Se você acha que você é um profissional bom porque você comprou um curso, você assistiu 50 aulas, pode ser o meu curso, você assistiu 100 aulas de um curso e você, beleza, me eduquei, cara, quando você está vendo a aula número 100, você já está deseducado no conteúdo da aula número 1. Então, assim, a educação antes era algo, e a gente zoou aqui mais de uma vez, né? Que o problema do conteúdo de educação é esse, que quando chega um momento que você aprende, mas a gente vive num mundo que você está sempre remando contra a maré. Você aprende, mas a hora que você aprendeu, vai dar pouco tempo, o seu conhecimento ele já está outdated, ele já é coisa do passado. Você já tem que aprender mais, você já tem que aprender de novo, já tem que aprender novas ferramentas, novas maneiras de executar o trabalho que antes você executaria, sei lá, fazendo um determinado, usando o gerenciador de uma maneira, entendeu? Pedro, cara, eu queria te agradecer, primeiro porque você formou o Léo. Acho que o Léo tem que te agradecer a mim, porque ele virou sócio graças à comunidade Sobral. Se não fosse a comunidade, você não teria virado. Mas assim, cara, te falar que você inspira, velho. Tua constância, tua frequência. Eu penso assim, pô... E provavelmente é um dos pilares que ele se baseia. Não, total. É bizarramente, né? Tu é quase o Michael Phelps do tráfego. Eu acho que as pessoas, elas me superestimam um pouco de quanto que eu sou constante. Mas eu busco ser, sei lá, ter a atitude certa. Acho que é essa. Filosofia certa de vida, atitude certa. Quem me conectou com o Sobral foi o Alfredão. Legal. Né? Cara, o meu primeiro escritório, que ficava no Rio de Janeiro, o dono do escritório era o Alfredo. Mentira. Sério, R$2.000 eu pagava por mês. Num negócio pequenininho no Tijuca. Adoro ele. E só a prova viva a gente, né, fiz bastante follow-up, a gente conseguia agendar, mas teve no meio do caminho uma série de desafios. Não, deu treta, mas ainda bem que deu certo. Pô, obrigado, cara, gratidão. Valeu, eu que tô feliz. Normalmente no final eu falo assim, cara, quem quiser te achar, mas vamos supor que alguém que tá ouvindo isso. Eu acho você. Eu sabia que ele falou isso. Só lançar Pedro. Não, procura Pedro Sobral em qualquer rede social, você vai me encontrar. Mas aí eu nunca mais vou parar de aparecer pra você. Muito bom. Literalmente. E você que chegou até o final, deixa sua curtida, se inscreve no canal, tá ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas e marca em seguir e vambora pro topo.